No Valor Entrevista de hoje nós recebemos o vereador da cidade de Blumenau, Alexandre Matias. Vereador, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Além que eu agradeço poder conversar com vocês do Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Esses 7 anos aí já no mercado, quase 1000 entrevistas já feitas. Fico muito feliz em poder voltar ao programa, conversar um pouquinho da nossa trajetória política ao longo desse período. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a presença. O Alexandre ele tem um envolvimento muito forte com a cidade de Blumenau, onde nós temos diversos seguidores. Então, muito obrigado a você que segue o Valor Entrevista. Alexandre, vamos te apresentar novamente? Vamos sim. Vamos sim contar a tua história. Depois a gente, no segundo bloco, toca nesse assunto de política, porque tem muitas novidades. Você foi gestor de 2 grandes pastas importantes para o município de Blumenau, né? Teve investimentos importantes também, e a gente vai falar disso daqui a pouco no nosso segundo bloco. Para você que está nos acompanhando, não saia daí, tem muita coisa interessante a respeito do Alexandre. Qual o bairro que tu mora lá, cara? Eu moro lá em Blumenau, no bairro Vila Nova. Eu já moro ali há bastante tempo. Aliás, a casa que eu moro hoje foi uma casa que os meus pais adquiriram em 1988. Nós fomos morar lá, né, eu, minha irmã, e quando eu tive a minha segunda filha, eu tenho um casal, um menino, o Mateu e a menina Estela, Mateu com 8, Estela com 6. Quando a minha esposa teve a Estela, a gente morava no apartamento e definimos que nós precisaríamos de uma casa maior. Sim. E naquele momento a minha mãe e meu pai moravam na casa sozinhos e a gente fez uma troca. Eles foram para o nosso apartamento, nós fomos morar na casa. Troca inteligente, hein? Exato. E para eles ficou bom, né? Porque um apartamento é prático, é rápido, é seguro. E para mim também ficou muito bom, principalmente porque a gente se mudou ali na metade de 2019, 2020 começou a pandemia, e aí com 2 crianças pequenas, dentro de um apartamento, com certeza não teria sido uma experiência das melhores naquele período de pandemia, de lockdown, de toda aquela incerteza que nós vivenciamos. Então foi uma mão na roda a gente poder já estar na casa e poder com as crianças ali passar aquele momento delicado que todos nós passamos. Mas eu vou fazer 43 anos esse ano, em dezembro, dia 15 de dezembro. Sou formado em administração pela FURB, estou pós-graduando em finanças, auditoria e controladoria na Fundação Getúlio Vargas e também em gestão pública pela PUC do Paraná. E fico muito feliz, Alan, né, com toda a minha trajetória, seja na parte intelectual dos estudos, como também na minha trajetória política. Eu sempre trabalhei muito. Tive no meu pai e no meu avô a inspiração política. Te confesso que nunca imaginei entrar no ramo da política, justamente porque eu vivenciei, na época que tinha ali 12 anos, 13 anos, o meu pai vereador, e vi o quanto ele abria mão da nossa família em função da causa pública, em função da doação, que é você estar num cargo público. Então, desde muito pequeno, eu alimentei de que a política tirava meu pai de dentro de casa e eu acabei criando um pouco de aversão nesse sentido, mas os caminhos da vida a gente não consegue imaginar o que nos espera, e quis Deus que eu seguisse essa trajetória, que eu continuasse esse legado, que eu aproveitasse esse caminho que estava aberto e continuasse trilhando aí esse caminho exitoso na política. O meu avô também, lá na cidade do Alto Vale de Atalanta, também foi secretário de saúde, disputou a eleição, então corre nas veias aí da nossa família. Eu ia te perguntar isso, o DNA já está formado. Exatamente, já desde pequeno a gente acompanha a política, e eu me lembro ainda muito jovem, quando os meus amiguinhos falavam do nome dos personagens de desenho, eu sabia a composição da Câmara de Vereadores toda. Então, tu tá brincando, cara. Até hoje, de vez em quando eu encontro alguns vereadores daquela época que foram vereadores com o meu pai,
E me lembro ainda da composição da Câmara, enfim, são Pô, isso pessoas... aí tu não tinha me falado ainda, É cara. verdade, é verdade. Que legal, já politizado desde criança. Já acompanhando como é que funcionava, né? A diferença de uma eleição proporcional para uma eleição majoritária, como é que funcionava. Entendendo dos poderes. Exato, exato. Isso, graças a Deus, né, essa proximidade com a vida pública no mandato dos meus familiares, a gente foi se aprofundando. E aí, em 2016, eu recebi um convite para disputar a minha primeira eleição. É óbvio que a gente já se preparou um pouco antes, ali em meados de 2014. Um grupo de conhecidos já me procurou. Naquela época, o meu pai era o presidente do SAMAI, lá em Blumenau. E um grupo de amigos me procurou sugerindo que a gente, na eleição seguinte, em 2016, colocasse o nome para disputar uma das vagas para a Câmara de Vereadores. Segura essa informação aí, que a gente vai passar isso daqui a pouco, porque eu ainda quero extrair do Alexandre. Casado há quanto tempo, cara? Eu estou casado desde 2016. 2016 para mim foi um ano bem interessante, né? Eu me casei, o meu filho nasceu em 2016 e em 2016 eu me elegi vereador pela primeira vez. Pô, que ano, hein? Foi um ano mágico. Um ano sensacional, Exatamente, cara. Foi um ano mágico. Eu sou casado com a Fernanda Rezende Matias. A nossa história é bem interessante. Nós éramos amigos de escola. Sim. Né? Nós sentávamos perto na 6ª série e nutrimos uma amizade muito forte. E em um certo momento as nossas vidas se separaram. Ela foi para um lado, eu fui para o outro. Eu morei na Itália 5 anos, ela foi para os Estados Unidos, ficou 7 anos. Em 2013 nós nos reencontramos aí no Brasil. Brincando, cara. A gente encontramos o Brasil e aí fomos, né, ali reviver a nossa história como amigos, enfim, até que a gente acabou entrelaçando aí. Se apaixonar. Se apaixonando, exatamente. Então, desde 2013 estou com a Fernanda. Aliás, um beijo para ela, eu amo ela muito, ela sabe disso. E do fruto do nosso amor nasceram os nossos 2 filhos. Olha, me fala uma coisa. Como é que foi a tua infância? Foi em Blumenau? Foi em outro lugar? Não, eu vivi sempre em Blumenau, né? Parte da minha infância. Vivi sempre morei um tempo nasci na Vila Nova, melhor dizendo, na Rua Cruzeiro, número 30. E depois, em função da enchente de 83, quando eu tinha 2 aninhos, a casa que nós morávamos, ela ficou totalmente coberta pela água. E aí os meus pais decidiram de se mudar para Itopava Norte, que é um bairro que não sofre com as enchentes. E aí morei lá até 88. Em 88, por o meu pai ter a empresa no bairro da Vila Nova, nós retornamos para o bairro da Vila Nova, aí num morro, onde não se tinha o risco de se pegar água, e estamos lá até hoje. Então fiquei muito feliz de poder hoje criar os meus filhos na casa em que eu e a minha irmã nos criamos. Isso é um privilégio para poucos, hein? Verdade. Eu tenho um amor incondicional por aquela casa, né? Como eu te falei, tenho um laço afetivo muito forte e poder ver os meus filhos correndo, brincando, jogando, né, na casa onde eu me criei é uma satisfação pessoal muito grande. Com certeza. E é emocionante, hein? É verdade. Deve ter um monte de lembranças boas. Muito. As crianças são... Qual dos filhos que parece mais contigo? Então, fisicamente, o meu filho, as pessoas dizem que é muito parecido comigo. Né? Não só comigo, mas com o meu pai também. Mas ele puxou psicologicamente mais a minha esposa. Já a minha filha é o contrário. Ela lembra mais a minha esposa, mas ela puxa mais... O fator psicológico é teu. Exato. Entendi. E tu é praticante de esporte, né, cara? Sim, eu desde muito novo... Eu tô te perguntando isso, sabe por quê, Alexandre? Porque eu tava conversando ontem com o diretor, o Diogo, que é do Senac, tava no Senac em Blumenau ontem. Eu falei, quem vai no estúdio amanhã é o Alexandre. Aí ele falou assim, o grandão, né? Todo mundo fala isso. Sim. Até fiz uma brincadeira no nosso primeiro vídeo com o Alexandre aqui, tem uns quase 3 anos. A gente toca nessa questão, né, de você ser muito grande. Você pratica esse esporte? É academia? Sim.
Eu, desde muito cedo, tive o despertar pelo esporte. Eu era praticante de voleibol, em função da minha estatura, né? Hoje eu tenho 1,95 m, mas com 13 anos eu já tinha 1,90 m. Então eu disparei muito grande, né, no crescimento. E então eu chamou a atenção essa altura, com 13 anos, do saudoso professor Arthur Novaes, que hoje é a APAM, a equipe de voleibol de Blumenau, é a Associação Professor Arthur Novaes, que era o técnico da época. Na época, o time era da escola Barão do Rio Branco, era a escola que eu estudava, e era também o time que representava a cidade de Blumenau nas competições estaduais e nacional. Tempo bom, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Disputei, então, fui atleta de voleibol até os meus 17 anos, onde ali, naquela fase, né, de se optar em seguir carreira profissional ou focar nos estudos, eu acabei indo para os estudos, mas não perdi o amor, a paixão pelo esporte. Claro. E aí o que eu conseguia, aos 17 anos, mesclar os estudos era com a academia, porque a academia ela te dá a liberdade de poder ir no momento que tu estiver livre. Sim. Então já desde muito cedo, né, também já fazia academia na época que era atleta, mas aí depois dos 17 anos comecei a fazer academia como atividade física. Que hábito saudável, hein, cara? Maravilhoso, maravilhoso. E cuida da alimentação também. Também. Sou um pouquinho chato com a alimentação e sempre também buscando, né, o equilíbrio, né, é importante. Claro, uma vez ou outra também, né, sair um pouquinho da dieta faz parte, mas é importante também ter esse equilíbrio para questão de sobrepeso, né, Claro. essas questões até de saúde, né, colesterol. Exatamente. Isso tudo tem que ficar bem, tem que ser bem monitorado. Pessoal, a gente está conversando com o Alexandre Matias, ele é vereador na cidade de Blumenau. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma curiosidade, né? Aproveitar que ele está aqui. Eu sei que um vereador ele é muito envolvido com a comunidade, mas um vereador em Blumenau tem muitos amigos? Como é que é a tua relação com a vida social? Eu tenho muitos amigos, muitos mesmo, graças a Deus, né? Eu acho que eu tenho a certeza de que o que nós levamos da vida é, né, as relações que a gente cria ao longo dela, e as amizades são coisas que eu me orgulho muito do rol de amizades que eu tenho ao longo da minha vida. Alguns deles são amigos mais antigos, né, amigos que eu trago aí também da minha adolescência, da época de garoto, e que a gente se reúne uma vez por mês, uma quarta-feira por mês a gente se reúne até hoje. Cara? Pô, que inveja, cara. Turma de quarta. Olha aí, ó. Nós estamos hoje com 10 integrantes, e aí a cada quarta-feira do mês, 2 integrantes são responsáveis de fazer o evento, organizar, fazer o jantar, enfim. Que maravilha, cara. Até recentemente nós passamos um final de semana juntos, os 10, em Rio dos Cedros, só os homens. Também é um momento de a gente poder, diante de tantas responsabilidades, né, que a vida adulta nos traz, é um momento de a gente poder dedicar um tempo também para as amizades que a gente já carrega há tanto tempo. Não, e cada um na sua especificidade, as experiências, a troca de experiência, né? Um ensinando o outro, isso aí é para poucos, né? Parabéns. É verdade. Parabéns. Porque você vê, eu acredito que nesse grupo deva ter um empresário. Tem alguns. Assim como tem um vereador. Tem alguns, exatamente. Tem o empresário, né? Tem o personal trainer, cada um seguiu. E o papo é sempre cabeça ou vocês são meio quinta série assim? Ah, depende. Depende do momento. Tem momentos. Falam de política? Pouco. Né? Até isso é um ponto que para mim é positivo, né? Porque é aquela coisa, se o médico chega em casa e ainda fala de medicina, né? É uma situação que quando a gente sai do meio, a gente quer falar dos vários outros assuntos. E aí eles me trazem essa tranquilidade, né, de poder falar dos mais variados assuntos aí e não ficar na questão profissional. Eu tenho mais 2 perguntas agora nesse primeiro bloco, uma com relação aos teus pais. O que tu aprendeu com os teus pais? E a outra é com relação à tua formação, né? Você sempre foi um cara muito dedicado aos estudos. Vamos pelos pais. Sim. O que tu tem de lembrança boa, que ficou de legado e fica de legado, inclusive para os teus filhos? Sem sombra de dúvida, os meus pais, eles foram muito, muito corretos comigo na questão da educação. A gente sempre
teve uma vida normal, tranquila, uma classe média em Blumenau. Então eu estudei em escola particular, mas com muito esforço dos meus pais para poder custear os estudos. Então eu sou muito grato, né, a todo esse esforço que os meus pais fizeram para poder me dar uma educação, seja na questão pedagógica da escola, quanto na questão também educacional, de educação em casa. Sim. Né? Isso é fundamental. Vivenciamos aí uma infância, um outro momento, né, em que não se tinha celular, não se tinha YouTube. Outra realidade. Pouca tela e muita rua, muita convivência com outras crianças, jogando taco, brincando de bola, fazendo cabana, fazendo balanço, subindo em árvore. Então, eu agradeço muito aos meus pais pela educação que eles me deram, por ter me colocado num caminho de valores, de respeito, de humildade. Meu pai é de uma humildade, assim, um ícone com relação à humildade. Teu isso, exemplo. com certeza, ele serviu e serve de muito exemplo para toda a nossa família. Ele é o norte ainda também na questão política. Minha mãe sempre também foi um braço forte dentro da nossa família, principalmente pela ausência física do meu pai, né, seja no período que ele estava como vereador. Ele também teve um período em que ele morou em Florianópolis, no governo do ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Então ele ia para Florianópolis na segunda-feira de manhã e voltava somente na sexta-feira à noite. Então durante toda a semana a gente permanecia só com a minha mãe. Ela sempre foi também o braço forte aí, segurando as pontas. Então eu tenho um carinho, um amor muito grande pelos meus pais, por tudo que eles fizeram por mim, e tento também repassar todos esses valores que eu recebi deles para os meus filhos, claro. Que é o legado que a gente vai deixando aí ao longo das gerações. Tu não tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Tem irmãs? Eu tenho uma irmã mais velha. Não podemos esquecer, né? É verdade. Tenho uma irmã mais velha por parte de pai, a Gislaine, que é mais velha que eu. E eu tenho uma irmã mais nova, a Janaína, que aí é filha dos meus pais. E sempre tivemos uma excelente relação. Sensacional. Né, familiar, os filhos, graças a Deus. Família é grande lá? Meu pai, sim, família grande. Meu pai, a minha avó paterna teve 10 filhos, 2 faleceram já quando nasceram, e 8, então são 8 irmãos, né, dos quais 2 já faleceram, e a minha mãe 5 irmãos. Sendo que tanto meu pai quanto a minha mãe são os primogênitos, são os mais velhos. Para dar um start para o nosso segundo bloco, tu comentou rapidamente, volta na tua formação, porque eu quero fazer uma ligação com relação a essa experiência que o Alexandre tem com a política. Tu é formado em? Administração de Empresas, pela FURB. Pós-graduando em Finanças, Auditoria e Controladoria, na Fundação Getúlio Vargas. E também Gestão Pública pela PUC do Paraná. A gente já vai fazer uma entrada aqui rapidamente. Quando eu estava conversando com um amigo meu de Blumenau, ele falou, olha, o nome do Alexandre está sendo sondado ao Executivo. Aí agora ele vem e fala, esse currículo, realmente, muita gente deve ter sondado o teu nome ao Executivo, até porque você teve uma passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Social e também pela Secretaria de Educação. E na educação a gente tem um ponto específico para falar, porque na gestão do Alexandre aconteceu, infelizmente, aquela tragédia, eu te vi ao vivo, inclusive, mas a gente vai falar disso no nosso segundo bloco. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá legal o papo? Muito. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Nós estamos completando 7 anos de trabalho e eu quero mandar um abraço lá para o Jornal Metas, para o Beto, para o Alexandre, para toda a equipe. Vinculou a nossa matéria. Estamos chegando a 1000 entrevistas realizadas. Então, o meu muito obrigado a vocês que nos acompanham e principalmente ali a todo o time do Jornal Metas, o nosso jornal local aqui na cidade de Gaspar. Vamos para o segundo bloco? Vamos lá. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela companhia. Não sai daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco desse papo incrível aqui com Alexandre Matias, ele que é da cidade de Blumenau, vereador, muitas responsabilidades. Fiquei feliz de saber que tu ampliou essa questão do teu conhecimento, assumiu 2 grandes pastas, desenvolvimento social e também educação.
E agora o Alexandre vai participar do nosso quadro Segredos Revelados. Aqui tem diversos temas. A gente vai puxar um, ele vai puxar, escolher um e a gente vai discorrer a respeito desse tema. Roda a vinheta. Começando o quadro Segredos Revelados com o Alexandre, lá da cidade de Blumenau, vereador. Deixa eu ler para ti. Olha aí, ó. O que faria com o prêmio da loteria? Olha, o prêmio da loteria é um sonho de todo brasileiro, né? Todo brasileiro joga, todo brasileiro faz a sua fezinha e eu não sou diferente. Obviamente que, dependendo do valor desse prêmio, a gente poderia fazer muita coisa. Vamos supor que seja um valor assim de 100 milhões de reais, um valor bem exorbitante. Eu tiraria um percentual para dar segurança à minha família, aos meus familiares e, sem sombra de dúvida, com o restante a gente poderia ajudar muita gente. Eu acho que... Isso está no teu DNA, né? Eu não Desenvolvimento social. Eu não preciso de luxo, eu não preciso de... eu tenho uma vida confortável, graças a Deus, fruto do nosso trabalho e toda a nossa dedicação. Mas, com certeza, poder ajudar o próximo, poder fazer o bem, poder fazer a diferença na vida das pessoas é uma satisfação imensurável. Com certeza. Vamos para o segundo, tira aí, vamos fazer 3 rodadas do quadro Segredos Revelados com o Alexandre Matias. Deixa eu ler esse aqui, vamos lá. Qual música tocaria em seu funeral? Olha, essa é difícil. O que você gosta de ouvir? Aliás, vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. Poucas pessoas pensam no momento da sua morte. Poucas pessoas pensam que a nossa vida é uma história que tem fim já. Exato. Né? Às vezes as pessoas vivem como se não houvesse fim essa história e quando a gente para pensar dá até um impacto assim de que ela vai chegar um momento para todos. Eu espero talvez que toque no meu funeral Amigos para Sempre, pela quantidade de amigos que eu tenho, Ótimo. Pela quantidade, né, de pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade. Eu sempre digo que feliz daquele que deixa saudades. Né? Então, que assim seja. É isso, já fica registrado aqui, exclusivo, Alexandre Matias no Valor Entrevista. Vamos para mais um para fechar o quadro Segredos Revelados. Vamos nessa, deixa eu ver o que aparece agora. Aí sim, ó. Qual a sua piada preferida, cara? Nossa. Você tem uma piada assim que vem na cabeça? Você é um cara bem humorado? Eu sou, graças a Deus, desde muito novo. Né? Eu sempre fui de contar piada, de pregar a peça. De assustar a minha mãe. Chegava pé por pé e fazia ela se assustar e dava risada, enfim. Mas agora uma piada, meu Deus, essa faz tempo. Tinha uma que era bem bobinha, mas que é do menino que ganhou uma bicicleta nova. Essa eu não conheço. Estava se exibindo ali, acabado de aprender a andar de bicicleta. E aí ele morava no morro e a mãe ficou na frente da casa observando o filho feliz com a bicicleta. E aí, de repente, ele passa na frente da mãe. Mãe, olha só, sem uma perna. Levantou a perna, né? E estava pedalando só com uma perna. Aí depois passou de novo. Mãe, agora sem as 2 pernas, olha só. Aí, mãe, sem uma mão, sem um braço. Mãe, sem outro braço. Aí passou ele mais um pouquinho. Mãe, agora sem os dentes. Pessoal, Alexandre Matias, no quadro Segredos Revelados, aqui no Valor Entrevista. Obrigado. Vamos falar de política agora, cara? Vamos. Ano eleitoral, você está no 2º mandato, é pré-candidato ao Legislativo de Blumenau? Sim. Nós tivemos algumas sondagens, né? Primeiramente na questão partidária. Né? Recebi alguns convites para sair do meu partido, o PSDB, aliás, o único partido que eu sou filiado, já há 23 anos filiado no PSDB, uma história não só minha, mas também, né, da família do meu pai, que foi presidente municipal do PSDB, a minha mãe também do PSDB Mulher. Eu tive essa honra também de presidir o partido na esfera municipal. E aí, quando se aproximou ali
da janela de transferências, a gente recebeu. Diversos É normal, convites, né? É normal isso, esse assédio, os partidos montando a sua chapa. O PL te chamou? O PL me chamou. Chamou o PL, me chamou o MDB, me chamou... O Novo chamou? Não, o Novo não. Novo não. Não. Acho que foram esses dois que foram mais enfáticos, né? Que chamaram para conversar e tudo mais. Mas respeito, né, Claro. máximo aí as siglas partidárias, tanto ao PL quanto ao MDB, mas pesou a questão afetiva, a questão... A história, né? A história, a relação umbilical com o partido, toda essa caminhada já dentro do PSDB. E da mesma forma com que chegou a se ventilar em algum desses convites a possibilidade de... Aliás, o convite era esse, né? Que pudesse ingressar na sigla partidária para tentar compor aí uma chapa majoritária. Mas, como eu disse... Teve essa sondagem, Teve, sabia. Teve a Que sondagem. legal, hein, cara? Parabéns. Isso não é para qualquer um, né, cara? Isso, graças Isso é a reflexo Deus, do trabalho, né? Isso é reflexo do trabalho, isso é reflexo da dedicação. Isso, para mim, foi muito gratificante, porque foi um coroamento aí dessas passagens que nós tivemos, tanto pelo Legislativo, aí do alto do nosso segundo mandato, mas também pelas passagens no Executivo. Como você falou, eu tive a satisfação de gerir 2 das 3 maiores pastas, né, do município de Blumenau. Educação é o maior orçamento, Sim. aí depois vem saúde, e depois já vem o desenvolvimento social. Então eu tive a satisfação de gerir a educação e o desenvolvimento social, e eu sou eternamente grato ao prefeito Mário Hildebrand pela confiança que ele depositou em mim para poder, né, ocupar esse espaço no Executivo. Obviamente que esse convite também partiu da vice-prefeita Maria Regina, pela relação que a gente tem também há bastante tempo. E na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente recebeu o convite no início de 2022, e eu assumi a secretaria no dia 19 de abril de 2022. Uma secretaria maravilhosa, né? Aliás, um abraço a todos os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, que fazem um trabalho magnífico em Blumenau. É um trabalho muito, muito, muito importante, seja na questão da abordagem social. Nós estamos com a cidade com quase 400 mil habitantes, e obviamente que uma cidade desse tamanho também tem aspectos negativos. E um deles é essa questão da população em situação de rua ter crescido exponencialmente em Blumenau. E também, obviamente, na questão da regularização fundiária, que era uma área que até foi o que linkou o convite do prefeito Mário para que eu assumisse essa secretaria, porque no meu primeiro mandato eu fiz uma legislação que deu a possibilidade do município nominar de forma oficial ruas de placa amarela nas áreas ZEIS, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. Então, a partir da nossa legislação, a prefeitura pôde nominar essas ruas de forma oficial, mudando de placa amarela para placa verde, e posteriormente a isso, em função da legalização, a prefeitura pôde pavimentar essas ruas. Vila Vitória, Vila União, Vila Bromberg, Vila Inhense, são zonas especiais de interesse social que a Prefeitura Municipal de Blumenau nominou de forma oficial e também pavimentou a partir da nossa legislação. Para a gente entender, quando tem essa mudança de nome, né, passa-se a ter uma visão diferenciada do Executivo a essas localidades? Total. É isso. Primeiramente, né, para o telespectador poder entender, a partir do momento que uma rua ela é de placa amarela, para o Poder Executivo, para a Prefeitura, é como se ela não existisse. A Prefeitura não pode ligar água, a Celesc não pode ligar luz, Entendi. Ela não tem um CEP, ela não tem um endereço oficial. Correio não chega. Não tem correio, não tem pavimentação, não tem drenagem, Sim. não tem nem mesmo, muitas vezes, a manutenção. Então, é da água para o vinho a mudança que acontece nessas localidades a partir da aprovação da minha legislação na cidade de Blumenau. E como eu disse, isso foi o link que o prefeito Mário fez para me fazer o convite para eu ir para a Secretaria de Desenvolvimento Social
lá em abril de 2022. Sim. E ficamos lá ao longo de 2022, quando em dezembro de 2022, a secretária de Educação, a Patrícia Líders, foi convidada pelo governador Jorginho para ocupar, né, a Secretaria de Educação como secretária adjunta do Estado. E quando ela fez o aceite, o prefeito Mário olhou para dentro do colegiado dele, em parceria com a Patrícia, e aí acabaram chegando ao meu nome para poder ser o novo secretário de Educação. Esse presente eu recebi no dia do meu aniversário, dia 15 de dezembro de 2022. Eu recebi esse presente maravilhoso, sou grato a Deus em primeiro lugar e ao prefeito Mário e à vice-prefeita Maria Regina pela confiança que eles tiveram no meu nome para poder gerir a secretaria com o maior orçamento do município de Blumenau, a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina. Para falar de Secretaria de Educação e do trabalho que foi feito, que ele vai pontuar, eu preciso tocar num ponto que é um ponto infeliz para o município de Blumenau e para o Brasil. Muitas coisas mudaram, inclusive o município de Blumenau passou a ser referência. Eu queria que tu comentasse a respeito disso, porque foi na tua gestão. Bom, falar do dia 5 de abril de 2023 é remexer numa ferida aberta, né? Tudo que a gente, infelizmente, vivenciou naquele dia, eu jamais vou esquecer. Primeiro, porque é o aniversário do meu filho mais velho. Então eu iniciei o dia de forma alegre, feliz, no seio da minha família, abraçando os meus filhos, cantando parabéns. E ali pelas 9 horas o meu dia, a minha vida mudou da água para o vinho, quando toco o meu telefone e eu fui informado do que havia acontecido. Imediatamente eu liguei para o prefeito Mário e nós nos deslocamos até o local. Fomos uma das primeiras pessoas que chegaram lá. Não tinha nem ainda o cordão de isolamento, né, do Corpo de Bombeiros, da polícia. E isso fez, Alan, com que a gente vivenciasse cada segundo daquela tragédia na chegada dos pais, na emoção daqueles pais que chegavam ali ao Cantinho Bom Pastor e pegavam seus filhos no colo e levavam embora e agradeciam a Deus por aquela criança estar bem. E a gente, infelizmente, também acompanhou a chegada dos pais que receberam a triste notícia que os filhos deles não estariam mais entre eles. E eu nunca vou esquecer o urro desses familiares recebendo essa notícia. Então é um assunto difícil, traumático, por tudo isso, né? E demorei bastante tempo para conseguir assimilar tudo aquilo, né? Fiquei realmente abalado psicologicamente aí durante uns 2 meses, tendo pesadelos à noite, relembrando a cena, enfim. Somos pais, né? E também, né, naquele dia à noite, no dia 5, no seio da minha família mais uma vez, ali com meu filho no colo, não querendo transparecer para eles o quanto abalado eu estava, mas também um pouco desconcertado por imaginar que eu tinha o privilégio de estar com os meus filhos e 4 famílias não tinham mais essa possibilidade. Então sem sombra de dúvidas aí o momento mais delicado que eu vivi na minha vida pessoal e pública e que eu nunca mais vou esquecer. Como você disse, o trabalho na Secretaria de Educação ele foi justamente para que a memória dessas crianças ela não fosse em vão. E a gente se dedicou muito, muito mesmo, para que isso não acontecesse, para que isso não mais acontecesse, que a gente dificultasse ao máximo, né, a ação de um monstro como aquele. E não foram poucos os dias, as horas de trabalho na dedicação para que a gente pudesse levar a segurança para as nossas unidades, para os nossos educandários. É importante a gente pontuar, Alan, de que até aquilo acontecer, jamais nós imaginávamos ter que investir tantos milhões de reais em submuro,
em instalar câmeras de Cerca. segurança, em contratar a segurança armada, Sim. porque justamente a essência da educação é o desemparedar. É você tirar as crianças de dentro de 4 paredes e levar Pro ao mundo. céu aberto, ao mundo. E aí, tendo que obrigatoriamente fazer esse caminho inverso, foi muito doloroso. Imagino. Né? E correr contra o tempo, correr contra a burocracia. Graças a Deus, a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Blumenau tem servidores extremamente competentes e comprometidos, e a gente, sem medo de errar, conseguiu em uma semana fazer o processo emergencial mais rápido da história do município de Blumenau. Em uma semana, nós contratamos 151 vigilantes armados para todas, ou melhor, 151 postos de vigilância armada para todas as nossas unidades. E aí, ao longo daquela semana, a gente correu atrás da parte burocrática, e na semana seguinte, a gente iniciou a semana trazendo mais segurança para os nossos estudantes, mais segurança para os nossos profissionais de educação e um pouco mais de conforto para os pais que mandavam os seus familiares para as nossas unidades. Você teve também um investimento muito forte, teve pela primeira vez no município a doação de uniformes que você comentou. Me fala também dessa ação. Sim. Alan, né, desde a minha chegada na Secretaria de Educação, como eu disse no dia do meu aniversário, dia 15 de dezembro, por não ser da área, eu fui o primeiro secretário de Educação, eu pesquisei até 1993, e de 1993 para cá, com certeza absoluta, eu fui o primeiro secretário de Educação sem ter qualquer vínculo com a educação, sem ser professor, Sim. sem ter passado pela direção, enfim. Então, isso sem sombra de dúvidas, e eu já estava pronto para isso, e comentei isso quando recebi o convite do prefeito Mário, da vice-prefeita e da ex-secretária Patrícia Líderes. Falei, olha, vocês sabem que isso vai dar ruído, isso vai dar discussão. Mas se eu tiver o apoio de vocês 3 aqui nessa mesa, eu tenho a total consciência Assume o que desafio. com o tempo a gente vai conseguir desarmar todas essas críticas. E foi assim. Né? Se quem tiver curiosidade e for aí voltar um pouquinho no Instagram do prefeito ou das mídias da cidade de Blumenau, no dia 15 de dezembro de 2022, vai ver um monte de gente lá questionando a nossa nomeação. Os haters. Exatamente. Mas eu entendia perfeitamente toda essa desconfiança justamente por esse fato inédito, né? Por essa mudança tão... E na era que todo mundo procura técnicos. Exato. Para as pastas, especialistas para as pastas. E a insegurança que se trazia essa nomeação, né? Enfim. Mas isso serviu de combustível, isso serviu de lenha para que a gente pudesse continuar e fazer um trabalho com muita dedicação. Quem acompanhou, né, da Secretaria de Educação sabe o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que acorda muito cedo. Eu acordo às 4h20 da manhã, então às 5 horas da manhã eu estou na academia, às 6h30 eu estou de volta em casa, e 7h30 a gente já estava na rua para visitar as nossas unidades ou até mesmo para fazer o nosso expediente dentro da Secretaria de Educação. E obviamente quando se tem determinação, se tem amor, se tem trabalho, o resultado vem. E aí a gente, com todos esses adjetivos, com esses ingredientes, a gente conseguiu deixar a nossa marca na educação de Blumenau. Como você disse, nós conseguimos entregar de forma inédita para toda a rede material escolar, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. São quase 40 mil estudantes que em 2024 as famílias não precisaram desembolsar para comprar o material escolar. Foi o material escolar. Material escolar para todos e o uniforme para o ensino fundamental, né, de 1º a 9º ano. Bacana. Que nós estamos falando aí em torno de 23 mil estudantes que também receberam o uniforme. E a gente foi muito criterioso. Primeiro, porque eu coloquei na cabeça de que um fato inédito ele não pode ser traumático. Sim. Não, a gente não poderia trocar 6 por meia dúzia, não poderia fornecer um material que não fosse de qualidade e que depois os pais teriam que comprar esse material da mesma forma. Não era para ser só um ato político, um ato, né,
eleitoral, era para ser efetivamente um marco na educação Sim. do nosso município, e foi, efetivamente. Material de qualidade, material que eu tive a satisfação de analisar cada um dos itens, para ver se a tesoura cortava, para ver se a cola colava, para ver se o lápis de cor era o adequado, e tudo isso foi pensado e adquirido com esse propósito. Teu legado? Sem sombra de dúvidas, né, a educação é um legado maravilhoso, seja a questão do material, quanto do uniforme, todos eles têm como essência, como início, a minha presença constante nas nossas unidades. A questão do material, como curiosidade, é a questão de ir até os educandários e ver que muitas crianças não tinham material completo, Olha aí. que muitas das vezes a tesoura que a criança tinha era aquela que não cortava, de poder presenciar e visualizar a dificuldade financeira que as famílias tinham em adquirir esse material. Sim. E para uma curiosidade também, Alan, quando a gente já no ano passado, em 2023, começamos a divulgar que nós entregaríamos material, em dezembro me ligou no passado uma mãe de família, mãe de 5 filhos, todos da rede, e me perguntou se efetivamente nós daríamos o material. E eu falei para ela que sim, que a gente daria o material e o uniforme. E aí ela, emocionada, ela disse, então pela primeira vez eu vou poder utilizar o meu 13º para dar um Natal melhor para as minhas crianças, porque eu reservava esse dinheiro para poder comprar o uniforme e o material no início do ano letivo. Então isso, com certeza, né, faz com que todo esse trabalho, essa dedicação, que não é fácil ser homem público, é cobrança constante, e com razão, né, porque a gente está ali para fazer o melhor, para poder se dedicar para o público, abrindo mão da nossa família em razão das famílias da nossa cidade. Mas quando a gente recebe um feedback como esse, Alan, isso faz valer a pena, isso faz revigorar as nossas energias. Então, sem sombra de dúvidas, a minha passagem pela educação é o maior legado da minha vida pública, porque é muito gratificante você pavimentar uma rua, é muito gratificante você nominar uma rua de forma oficial, mas não tem preço, não tem medida você contribuir com o futuro da sua cidade através da educação. Sem dúvida. Pessoal, a gente está conversando com o Alexandre Matias, que é pré-candidato neste momento na cidade de Blumenau ao Legislativo, e agora a gente vai tocar num assunto também que é agora recente lançado, o Egídio Ferrari, delegado. Ele é pré-candidato ao Executivo pelo PL, com apoio do atual prefeito Mário, enfim. Como é que tu avalia, porque também tem a Maria Regina como a sua vice, e você é amigo, tanto de um quanto do outro. Verdade. Como é que é a avaliação? Olha, nós do PSDB, nós já desde a eleição de 2020, vínhamos trabalhando com a possibilidade da vice-prefeita Maria Regina disputar essa eleição em cabeça de chapa, como candidata a prefeita, a primeira prefeita mulher da cidade de Blumenau. Sim. Obviamente que na política as conjunturas elas acabam acontecendo com o andar da carruagem, né? E aí, diante do cenário político apresentado e diante também de se ter um grupo político que vem fazendo a gestão da cidade, foi, sem sombra de dúvidas, uma decisão assertiva, tanto por parte do Egídio em convidar a Maria Regina, Sim. em função de toda a experiência de gestão que ela tem. Ela é uma profissional ímpar, tanto nas questões por onde ela passou, na Secretaria de Saúde do município de Blumenau, na Secretaria de Saúde do município de Pomerode, na Gerência Regional de Saúde da Regional de Blumenau, mas o que ela incorporou da gestão do município ao longo desses últimos 3 anos e meio é uma coisa fantástica. Então, ganha muito o Egídio, né, com esse aceite da Maria Regina em regredir, em abrir mão da cabeça de chapa, em compor nessa grande coligação aí em torno do nome do Egídio como pré-candidato a prefeito no município de Blumenau. Então, no meu ponto de vista, é uma coligação
importante, uma coligação que mescla um nome novo, que é o Egídio, né, que surgiu recentemente na política, com a eleição dele para deputado estadual, com essa experiência de gestão da Maria Regina, e sem sombra de dúvidas é uma chapa muito forte, Claro, que vem aí disputar a eleição de outubro desse ano. Eu quero ainda mais 2 perguntas, não posso perder a oportunidade de te perguntar a respeito do Mário, que foi eleito e reeleito, e que na minha concepção fez um trabalho extraordinário na cidade de Blumenau, sobretudo na questão logística, na questão de abrir a cidade. Ele conseguiu realmente fazer um trabalho incrível. Como é que tu avalia o trabalho do atual prefeito, que é teu amigo? Olha, o prefeito Mário, sem medo de errar, é o gestor público mais arrojado que eu já tive a oportunidade de conhecer. É uma pessoa que tem na vida pública, no trabalho, o cerne da sua vida. Ele vive, ele tem o tino, ele tem essa habilidade. Ele é uma pessoa extremamente focada e dedicada. Então ele também não era difícil, às vezes, 4h30, 5 horas da manhã, a gente já está ali trocando informações a respeito do governo. E é uma pessoa que trabalha aí 12, 14 horas por dia também em prol da nossa cidade. E, como volto a dizer, né, quando se tem amor, quando se tem dedicação, quando se tem trabalho, o resultado ele aparece. E não é à toa que hoje o governo municipal tem mais de 70% de aprovação da população blumenauense, justamente por essa sensibilidade, por sentir que a cidade mudou. E mudou com grandes obras estruturantes, com grandes avanços na parte da logística, da locomoção do nosso município, mas sem parar de pensar na questão do turismo. Exatamente. Né? Quanto cresceu o turismo. Vila Germânica é aí um sinônimo de turismo o ano inteiro. Exato. E isso, obviamente, que gira a economia do nosso município, aquece, saindo somente daquela questão do Oktober, que já era uma marca consolidada, mas trazendo várias outras datas comemorativas, como a Páscoa, como o Natal, né, como o Festival da Cerveja, e potencializando isso para que a cidade ganhasse com o turismo. A gente teve também esses pontos positivos na questão da educação, na questão da assistência social, do desenvolvimento social. A cidade de Blumenau é uma das cidades que mais investe no desenvolvimento social do estado de Santa Catarina, até porque o prefeito Mário já foi secretário de Desenvolvimento Social por dois mandatos, então ele sabe, ele tem essa sensibilidade. Eu sou suspeito a falar do meu amigo Mário Hildebrand, que, volto a dizer, me deu esse presente maravilhoso que foi ser secretário de Desenvolvimento Social e também secretário de Educação. Sensacional. Para a gente fechar o nosso papo com Alexandre Matias, vereador e pré-candidato ao Legislativo em 2024 na cidade de Blumenau, eu sempre peço aos nossos convidados que deixem uma mensagem motivacional aos seguidores do Valor Entrevista, e nós estamos passando por um momento tão especial, 7 anos, quase 1000 entrevistas realizadas. Além do Valor Entrevista é tua, fica à vontade, deixa um recado aos teus amigos, à tua família, às pessoas que te amam. É importante, né, e digo isso por experiência de vida, é que a gente não se abale com as críticas, que a gente faça das críticas combustível para a gente seguir em frente e vencer. Foi isso que eu fiz. Não deixe que ninguém fale para você que você não é capaz, que você não vai conseguir chegar no seu objetivo. E tenho a certeza, independente de qual esse objetivo for, o caminho para se chegar nele é a educação. Então foque nos estudos, na sua preparação profissional, que, como eu disse, um trabalho, um amor e dedicação, o resultado sempre acontece. Queria agradecer de coração a oportunidade de voltar aqui ao Valor Entrevista, falando da nossa trajetória, falando da minha vida pessoal, dos meus familiares, e me coloco sempre à disposição, Alan, para voltar aqui numa nova oportunidade. Meu irmão, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho com o nosso trabalho. Valor Entrevista é isso. Tem no seu DNA apresentar personalidades, pessoas que somam para a nossa região. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer Alexandre Matias, vereador e também pré-candidato ao Legislativo na cidade de Blumenau.
Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.